Quantas vezes já nos pegamos refletindo sobre nossas vivências, como se estivesse buscando um novo sentido. E às vezes é difícil achar, né? A vida é um mosaico de experiências e muitas das vezes são apenas dolorosas, são confusas e são difíceis, desafiadoras. E se eu te falar que tem como ressignificar tudo isso, tem como você se sentir em uma nova temporada da sua vida, com novos personagens, com um novo cenário, tudo a partir do que você já viveu, tudo a partir de todas as experiências ruins, boas, que te fez chegar até aqui. Bem-vindo ao nosso canal, aqui é o Substancial, um local onde vamos refletir, onde vamos nos transformar e juntos vamos embarcar nessa jornada. Eu sou Fabiana Gomes e sejam muito bem-vindos. Aqui no Substancial nós vamos explorar como podemos ver as nossas histórias de vida com um novo olhar, como que nós podemos construir uma nova vida, renascer como se fosse, certo? E também eu quero compartilhar a partir das minhas próprias experiências, reflexões, compartilhar, quem sabe, histórias que podem ressoar com você, que você pode se identificar e assim interpretar, né, os momentos de desafio de uma maneira construtiva, com uma nova visão que traz alívio aos nossos sentimentos, porque nós sabemos que sim, atualmente acho que os dias de luta realmente fazem muito mais esforço do que os dias de glória para acontecer às vezes, e é parte da vida, faz parte do processo de amadurecimento. E eu vou compartilhar momentos de desafios que marcaram a minha vida, que me fizeram ter uma profunda conexão com a minha essência, e com os outros também, sabe? Desde família, desde amigos, desde relacionamentos. Então, essa é a jornada de busca, a jornada para nós voltarmos para nossa casa, voltarmos para nossa mente e consciência e sermos melhor que ninguém, melhor que ontem, melhor que nós mesmos de um ano atrás, melhor que nós de uma semana atrás, certo? Porque eu acredito que cada vivência é única, cada experiência é única, e o que nós podemos fazer a partir disso é nos unirmos para nos tornarmos seres humanos melhores, para nos tornarmos profissionais melhores, amigos melhores, um filho melhor, um amor melhor no geral. E para começar essa reflexão, eu trouxe aqui para vocês o caso que é: não fomos ensinados a lidar com elas, as verdades. Isso é um fato, Nós não temos um caderninho lá escrito: olha, se isso acontece, você vai ter esse resultado. Se você tem esse ato, você vai ter essa consequência. Não temos isso, é só a partir de viver, de dar a cara a tapa, de experienciar a teimosia às vezes. No meu caso, eu sempre me desafiava com um atraso. Era inconsciente, mas estava ali dentro da procrastinação, de deixar para depois. E isso, eu tive diversas experiências em que eu colhia o que o meu atraso plantava, certo? E eu tinha um pouco de consciência, assim, mas no final eu ficava: não, porque vai dar tempo, vai dar tudo certo. Ah, porque sempre dá, mas a custo de quê? Tudo isso, a custo de experiência de quê? Só dessa emoção de ir lá e fazer de última hora, sendo que dava para fazer antes. Isso é uma verdade que eu não lidava muito, eu não acreditava que era isso também, né? E essa isenção da verdade a gente aplica em tudo,
Aplica em tudo, em família, em situações profissionais do trabalho, como nesse caso, nos relacionamentos, nas finanças. Sim, até nas finanças a gente não é ensinado a lidar com as verdades. Não é ensinado que, mas se eu gastar tudo no meu cartão de crédito num dia depois que eu paguei, eu não vou ter consequências disso de precisar depois, sei lá. Não, a gente pensa muito, né, no hoje às vezes, a ponto de, sei lá, deixar o amanhã para muito amanhã. E o presente é importante, sim, é muito importante, mas precisamos ter consciência das paradas, né? Isso se soluciona, gente. Isso se soluciona olhando para si, para as nossas atitudes, para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Saca? As verdades vêm. Se você bota a sua cara a tapa e vê que você não é perfeito e vê que toda aquela moagem, vou chamar de moagem, tá? Toda aquela moagem de ai meu Deus, mas que desespero, é um pouco da gente, sabe? É um pouco da intensidade que a gente coloca e a gente não quer acreditar nisso, né? Que nós somos realmente os culpados pelos nossos atos. Então é muito mais fácil culpar, sei lá, o patrão, muito mais fácil culpar o trânsito, é muito mais fácil culpar o amigo, o namorado, enfim, do que nós mesmos, saca? É simples, muitas das vezes é muito simples. E esse é o processo de aceitação. A aceitação de que não é culpa de ninguém, na maioria das vezes é culpa sua. Então, aceite essa verdade. E essa verdade chega muitas das vezes com uma maneira emotiva, com uma maneira triste desse processo. A aceitação não é simples, você não acorda em um belo dia e fala, nossa, realmente, verdade, esses meus atos estão me trazendo essas consequências. Isso é doloroso, isso é de extrema sensibilidade. Eu tenho o hábito de lidar com essas coisas de uma maneira muito sentimental. Eu choro em entender que eu tenho tais medos, eu choro em entender que eu tenho tais coisas para lidar, que é a real, é as coisas como são. E o simples dói, e o simples é difícil de lidar. E por isso é importante a gente se acolher, é importante nós buscarmos maneiras de trazer essas emoções e experiências como um conforto também. Então, sinta, então escreva. Eu tenho o hábito de escrever coisas enquanto eu tenho reflexões. Então, isso não é de uma noite para o dia também. Isso começa aos poucos. Você pega um caderninho, qualquer um que você tiver, uma caneta, escreve lá, ó, sexta-feira, dia tal, de 2025 e começa, sabe? Fala qualquer coisa, fala, olha, eu estou me sentindo assim, ou eu nem sei o que eu estou sentindo. E é assim que começa. É assim que você valida o que você está sentindo. É a partir daí que começa o processo de reflexão. Certo? E vamos então para a parte da transformação. A transformação chega nesse processo. A transformação vem com esse exemplo de mudança. Certo? Vem a partir dessa decisão diária, dessa decisão que num belo dia você não aguenta mais sentir, e aí você fala, tem que fazer o quê? O que mais que eu tenho que fazer para lidar com tudo isso? E aí vem as experiências desafiadoras, né? Que é também transformar.
Transformar não é fácil. Transformar é difícil, saca? É uma coisa que você tem que dividir por partes. Dividir essa aceitação, dividir essa solução que você tem que buscar, dividindo as problemáticas, dividindo os desafios. Aqui eu quero trazer que nós não vamos ter mais problemas. Não vamos ter mais problemas, nós vamos ter desafios, tá? E são desafios sentir, são desafios expressar, são desafios a gente colocar em prática no dia a dia, esse tipo de coisa. E eu queria dizer que nossos pensamentos, muitas das vezes, vêm em cheio para danificar tudo que a gente constrói. Todo ponto positivo que a gente tenta ressignificar. O pensamento solto, insistente, ele é amargo. Ele vem de uma maneira para antecipar desgraças que nem existem. Sim, a gente é feito de suposições às vezes e é cruel. É cruel. A gente tem que ter essa consciência que nós temos esse lado sombra também, e esse processo de ressignificação, esse processo da transformação é pra gente mudar essa visão, pra gente dar preferência à consciência, ao estar em casa e não ao nosso próprio inimigo que tá dentro da gente também, que é esse lado sombra. Todo mundo tem esse ponto. E aí, eu tenho um hábito de meditação que ajuda muito em momentos de estou me sentindo, sei lá, desesperada, estou me sentindo terrível. Sim, aí eu pego, paro um pouco, respira, sabe? Lembra de respirar. Isso te coloca num momento presente tão grande. E a partir disso também eu quero trazer para vocês uma frase de um filósofo que é o Epicteto, que ele diz: não somos os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos dele. Realmente, não temos controle nem um pouco do externo, não temos controle do que acontece de fora daqui, entendeu? De fora daqui, de dentro da nossa consciência, da nossa casa, nós não temos controle, nós não temos o que reagir ou modificar. As coisas vêm, as coisas acontecem, mas a forma que reagimos, sim podemos enxergar com mais amor, nos tratar melhor, nos colocar numa posição não de coitadolândia, jamais, gente. Coitadolândia também não funciona. Nós temos que nos colocar num ponto de ressignificar mesmo, de falar assim: olha, isso aconteceu comigo, mas eu não sou isso que aconteceu comigo. Eu não sou toda essa dor que eu vivi, entendeu? Eu sou muito além disso. E um princípio que ajuda muito é o da polaridade também, que é assim como existe a tristeza, existe a alegria. Assim como existe as verdades, existe as não verdades também. Assim como existe a motivação, existe a falta de motivação, sim. E a partir do momento que você vê com o olhar de fora, como se... aí que entra a consciência, como se não fosse um olhar do ego, do julgamento de si mesmo. Aí você coloca: não, isso é racional também, além do emocional, e eu posso lidar de X maneiras. Eu posso, olha, como eu me acolho diante de uma situação de injustiça, por exemplo. Se olha ali por fora, sabe? Se olha, vê que, olha, essa situação realmente não é justa, eu passei por isso, sim, sabe? Mas como transformar isso, sabe? Como ter uma nova visão? Então, paciência, então, calma, sabe? Nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é para ser dessa forma. E recapitulando, toda essa transformação só vem a partir
do amor que você sente por si mesmo, do processo em que você se enxerga como um ser humano que também pode ser acolhido, como um ser humano que você não depende dos outros para ser validado. Você valida o que você sente, você valida o que você vive, a sua experiência. E assim você pode se transformar para ser um ser humano melhor em sociedade, para você ser melhor para sua família, para quem você ama, sabe? Independente. Eu acho que esse é o ponto de ser humano, esse é o ponto de nós querermos se transformar também. Porque, gente, sozinho a gente não é nada também. Então, nós somos seres feitos para socialização, para compartilhar. E se somos melhores, não só para nós mesmos, mas para os outros, eu acho que a gente cria uma rede muito mais generosa. A gente cria uma rede de muito mais amor, de harmonia em viver, em conviver, sabe? Em não trazer só caos, em não só trazer coisas superficiais, sabe? E essa é a minha mensagem de encerramento, e eu quero agradecer muito a quem ficou até agora. Eu quero agradecer muito a quem está chegando. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Substancial, e que esse seja o primeiro de muitos vídeos, que seja a base de uma família também, a base de uma tropa, de uma equipe, de uma junção de almas que estão para se transformar em ser melhor, não melhor que ninguém, não melhor que alguém, de novo, só além de nós mesmos, só além de ontem, só ser melhor que ontem. E é isso, eu sou Fabiana Gomes, fica aqui o meu beijo, o meu abraço. Então volta para casa, volta para o seu consciente e lembra, você pode ressignificar qualquer experiência que você já viveu.